Copa do Mundo FIFA de 1938. A Copa do Mundo FIFA de 1938 foi a terceira edição da Copa do Mundo, o campeonato internacional quadrienal de futebol para seleções masculinas seniores, e foi realizada na França de 4 a 19 de junho de 1938. A Itália defendeu o seu título na final, derrotando a Hungria por 4-2. As seleções italianas de 1934 e 1938 têm a distinção de ser a única seleção masculina a vencer a Copa do Mundo várias vezes sob o comando do mesmo técnico, Vittorio Pozzo. Seria a última Copa do Mundo até 1950 porque as Copas do Mundo de 1942 e 1946 foram canceladas devido à Segunda Guerra Mundial. Seleção de hospedeiro. A França foi escolhida como país sede pela FIFA em Berlim, em 13 de agosto de 1936. O país foi escolhido em vez da Argentina e da Alemanha no primeiro turno de votação. A decisão de realizar um segundo torneio consecutivo na Europa, depois da Itália em 1934, causou indignação na América do Sul, onde se acreditava que o local deveria alternar entre os dois continentes. Esta foi a última Copa do Mundo realizada antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Qualificação. Por causa da indignação com a decisão de realizar uma segunda Copa do Mundo consecutiva na Europa, Uruguai e Argentina se recusaram a participar da competição. Entretanto, a Espanha não pôde participar devido à Guerra Civil Espanhola em curso. Foi a primeira vez que a anfitriã, a França, e a campeã, a Itália, se classificaram automaticamente. Os detentores do título tiveram entrada automática na Copa do Mundo de 1938 a 2002, inclusive, desde então abolida. Das 14 vagas restantes, 11 foram destinadas à Europa, 2 às Américas e 1 à Ásia. Como resultado, apenas 3 nações não europeias participaram: Brasil, Cuba e as Índias Orientais Holandesas. Este é o menor número de times de fora do continente anfitrião a competir em uma Copa do Mundo da FIFA. A Áustria se classificou para a Copa do Mundo, mas após a conclusão da qualificação, o Anschluss uniu a Áustria à Alemanha. Posteriormente, a Áustria retirou-se do torneio, com alguns jogadores austríacos ingressando na seleção alemã, embora sem incluir o craque austríaco Matthias Sindelar, que se recusou a jogar pela seleção unificada. A Letônia foi vice-campeã do grupo de qualificação da Áustria, mas não foi convidada a participar. Em vez disso, o lugar da Áustria permaneceu vazio e a Suécia, que teria sido o adversário inicial da Áustria, avançou diretamente para a segunda fase por omissão. Este torneio viu a primeira, e em 2022 a única, participação em uma Copa do Mundo de Cuba e das Índias Orientais Holandesas, hoje Indonésia. Também viu as estreias da Polônia e da Noruega na Copa do Mundo. A Romênia não se classificaria para outra Copa do Mundo até 1970. A Polônia e a Holanda não reapareceriam em uma fase final até 1974 e a Noruega não se classificaria para outra final da Copa do Mundo até 1994. Uma seleção alemã unificada não apareceria novamente até 1994, embora a Áustria voltou em 1954 e conquistou o terceiro lugar. Resumo. A Alemanha, a França, a Itália, a Tchecoslováquia, a Hungria, Cuba e o Brasil foram semeados para o sorteio que teve lugar em Paris, em 5 de março de 1938. A Suécia recebeu um bye devido à retirada da Áustria. 5 dos 7 jogos da primeira fase exigiram prolongamento para abrir o impasse, 2 jogos ainda foram para um replay. Em um replay, Cuba avançou para a próxima fase às custas da Romênia. No outro replay, a Alemanha, que liderou por 1-0 no primeiro jogo contra a Suíça, liderou por 2-0, mas acabou sendo derrotada por 2-4. Esta derrota, que ocorreu diante de uma multidão hostil e arremessadora de garrafas em Paris, foi atribuída pelo técnico alemão Sepp Herberger a uma atitude derrotista dos 5 jogadores austríacos que ele foi forçado a incluir. Um jornalista alemão comentou mais tarde que alemães e austríacos preferem jogar uns contra os outros mesmo quando estão no mesmo time. Até ser eliminada na primeira fase em 2018, esta foi a única vez que a Alemanha não conseguiu passar da primeira fase, e até a vitória nos pênaltis sobre a França nas oitavas de final do UEFA Euro 2020. Esta seria a última vez que a Suíça ultrapassou a primeira partida eliminatória de um torneio. A Suécia avançou diretamente para as quartas de final como resultado da retirada da Áustria e derrotou Cuba por 8-0.
A anfitriã, a França, foi derrotada pela campeã, a Itália, e a Suíça foi eliminada pela Hungria. A Tchecoslováquia levou o Brasil à prorrogação em uma partida notoriamente disputada em Bordeaux. Antes de sucumbir no replay, os sul-americanos provaram ser fortes demais para o esgotado time da Tchecoslováquia. O Disney Jedli e František Planica sofreram fraturas ósseas no primeiro jogo, e venceram por 2-1. Esta foi a última partida a ser repetida em uma Copa do Mundo. A Hungria destruiu a Suécia em uma das semifinais por 5-1, enquanto Itália e Brasil tiveram o primeiro de seus muitos confrontos importantes na Copa do Mundo na outra. Os brasileiros ficaram sem seu craque Leônidas, que se machucou, e os italianos venceram por 2-1. O Brasil venceu a Suécia por 4-2 pelo terceiro lugar. Há rumores de que antes das finais Benito Mussolini teria enviado um telegrama à equipe, dizendo "Vincere ou morire", traduzido literalmente como "ganhe ou morra". Isso não deveria ser uma ameaça literal, mas apenas um incentivo para vencer. No entanto, não resta nenhum registro de tal telegrama, e o jogador da Copa do Mundo Pietro Rava disse, quando entrevistado em 2001, não, isso não é verdade. Ele enviou um telegrama nos desejando boa sorte, mas nunca ganhar ou morrer. A final aconteceu no Stade Olympique de Colombes, em Paris. A equipe italiana de Vittorio Pozzo abriu o marcador cedo, mas a Hungria empatou em 2 minutos. Os italianos assumiram a liderança novamente pouco depois, e no final do primeiro tempo, lideravam os húngaros por 3-1. A Hungria nunca voltou ao jogo. Com o placar final favorecendo os italianos por 4-2, a Itália se tornou o primeiro time a defender o título com sucesso e foi mais uma vez coroada vencedora da Copa do Mundo. Por causa da Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo só seria realizada por mais 12 anos, até 1950. Como resultado, a Itália foi a campeã da Copa do Mundo por um recorde de 16 anos, de 1934 a 1950. O vice-italiano presidente da FIFA, Dr. Ottorino Barassi, escondeu o troféu em uma caixa de sapatos debaixo de sua cama durante a Segunda Guerra Mundial e assim o salvou de cair nas mãos das tropas de ocupação. Obrigado pela audiência. Curta esse vídeo, se inscreva, compartilha com seus amigos e comenta com sugestões de assuntos que você queira ver nesse canal.